Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Então, se você tem a Bíblia, nós vamos então ler uma passagem que está no livro do profeta Ezequiel. É uma parte muito importante que sempre devemos aprofundar nela, e há mais profecias sobre ela. Então é Ezequiel 47, onde vai ser feito a leitura. Então vamos ler agora a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, Ezequiel 47, é onde vai ser feita a leitura nesta manhã. As águas purificadoras, ou potencial de águas, ou torrentes, ou correntes fortes. Vamos então ler. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram águas debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa. Olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde o lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde o lado direito. E então saiu um homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir, e mediu 500 metros, em outras Bíblias deve estar 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos pés. Depois mediu mais 500 metros, e me fez passar águas que davam até os joelhos. E depois mediu mais 500 metros, e águas que agora estavam pelas regiões das cinturas. E mais 500 metros, um ribeiro que não podia nem atravessar mais, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar nadando, ribeiro que não se podia passar. E me diz: filho do homem. Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tomando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me diz: estas águas saem para a região oriental e desce a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão todas aquelas águas. E será que toda a pessoa, ou criatura, ou vivente, que vier por onde quer que encontre esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. E sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Então agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então nós lemos mais uma vez a profecia das águas torrentes e purificadoras, porque ela sempre aponta, essa profecia, para sarar vidas, avivamento, para restaurar pessoas, para liberar pessoas da morte, da destruição, da condenação. E Deus então deu esta visão ao profeta Ezequiel. Ele estava numa visão celestial, vendo o trono de Deus lá no céu, e da onde saía ali ribeiros de água. Só que a princípio a água era rasinha, como diz aqui na visão, que primeiramente saiu um homem vestido de linho, que era simbolizando o próprio Senhor eterno, e mandou ele andar naquele ribeiro, mas as águas davam só nos pés. E depois ele anda aqueles 1000 côvados ou 500 metros, depois mede de novo mais 500 metros, e as águas já vão afundando por joelhos. Depois mede mais 500 metros, e as águas vão aprofundando, e as águas dão até na cintura para cima. E depois a água fica tão cheia de corrente, perigosa, profunda, que só atravessava nadando, porque eram profundas. Então esses riachos se encontravam, desaguavam no mar, e aonde passava aquelas águas, então dava fruto nas árvores, vida, e todos os seres viventes que passavam perto delas e usufruíam delas saravam e eram libertos.
ou eram sarados e curados. Então veja que Deus então mostrando nesta visão que na medida em que o povo de Deus vai sendo aprovado, que Deus vai liberando mais unção, e a unção tem um sentido de sarar, de libertar as pessoas, de livrar do mal, do pecado, da destruição, da condenação. Mas só quando a palavra se cumpre para o povo de Deus. Veja então por que as águas não saravam sozinho, já que os riachos desaguavam para o mar. Por que teve que Ezequiel estar dentro da água e medir para ter a profecia? Porque a palavra diz lá em Apocalipse 22, o Espírito e a noiva diz amém. Então há uma concordância entre o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja. Se não houver a concordância, o poder de Deus é inimaginável, é intransponível, é sobrenatural, não há como medir o poder de Deus. Mas Deus, para operar na terra, ele precisa da igreja. Então por isso que Deus deu a visão para Ezequiel. Mas para Ezequiel ser aprovado, então veja que houve uma métrica, uma medição de 500 em 500 metros, até as águas tornarem tão profundas que não podia nem passar. Então essas medidas é o que Deus quer da igreja, a aprovação da igreja para ser abençoada. Então se você ler lá em Apocalipse, então veja bem, Apocalipse 22:17, que é a referência dessa profecia em Apocalipse. E o Espírito Santo, veja bem, já fala noiva ou esposa, dizem, vem, e o que ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. E os dois então combinam, o Espírito e a noiva entram em concordância, ou dizem amém. Se não tiver a concordância do povo de Deus com o Espírito de Deus, Deus continua poderoso do mesmo jeito. Mas se houver concordância da igreja com o Espírito de Deus, aí ele vai operar a libertação, a vida, a salvação e a volta dele, e ao mesmo tempo conversão de almas, de vidas e libertação das pessoas. Só que a palavra então mostra que houve então uma métrica que nós devemos estar atento da medição que aquele homem de dias mediu para Ezequiel andar dentro da visão. Então águas que dava até os pés. Então é chamada a primeira parte de uma unção. O que é a unção sobre os pés? Então os pés indica a nossa vida de tomar decisões do eu. Então a pessoa pode falar, hoje eu vou na igreja, não, amanhã eu vou no supermercado, não, amanhã eu vou viajar, não, amanhã eu vou ficar em casa. Então veja que os seus pés vão ser o simbolismo do seu controle da vida, de onde você vai, onde não vai, o que você quer fazer. Então veja bem que a primeira coisa que Deus vai sempre ver em nós é a nossa disposição de renúncia aos objetivos naturais, do eu, da vida, mas simplesmente fala, Senhor, é o teu Espírito que me guia e me dirige. Não quero fazer nada porque alguém pediu, ou que o parente quer, ou porque algo me agrada. Quero fazer segundo a vontade do Pai. Então sempre que Deus encontra pessoas que renuncia a si mesmo, então você vai ser com certeza aprovado para a unção aumentar e levar o plano de Deus a cumprir. Se Deus não encontrar pessoas assim, o poder de Deus não muda, continua, mas ele quer pessoas que seja aprovado na métrica para a unção aumentar. Então a pior dificuldade no cristão é ele converter, já recebe o Espírito de Deus, mas ainda ele continua falando, mas eu acho assim, eu penso assim, farei assim, eu acho que assim é melhor. Então enquanto usar o eu, vai ser reprovado. Aquela métrica de 500 metros é um período que Deus fica esperando
até a pessoa renunciar ao eu e a decisão do eu e falar: Senhor, eu estou no vento do Espírito, vou viver segundo a palavra de Deus, segundo o coração do Pai, e não farei nada que é simplesmente do meu pensamento. Quero viver o plano de Deus. Mas como sabe que é o plano de Deus? Porque a pessoa pode falar: mas eu vou fazer em nome de Deus, vou fazer em nome de Jesus, não vou fazer a obra de Deus, não vou fazer dessa forma que é para Deus. Como saberá que está fazendo para Deus ou não? Como que vai saber se está falando de Deus, se é passos da pessoa ou é ordem do próprio Deus? Se é passos de Deus ou se é passo da pessoa mesmo fazendo a obra de Deus. Então veja que o princípio é a vida de Ezequiel. Então sempre que a pessoa mostra renúncia, ele larga as coisas, larga tudo, larga situações da própria vida. É um indício que Deus está levando ele ao caminho adequado. Mas se a pessoa fala: não, vou fazer a obra de Deus, mas está presa em muita coisa, então é um sinal que o eu ainda está mandando, mesmo fazendo a obra de Deus. O grande sinal que a pessoa está indo adiante na ordem de Deus é que ele renunciou a tudo, que ele não está preso a nada a não ser o mover de Deus. Então você tem que estar sempre atento: estou fazendo a obra de Deus mesmo? Estou preso a alguma coisa? É só vontade de fazer? Ou é ordem mesmo de Deus? Então a primeira coisa da métrica de Deus é deixar muitas coisas. Por isso que Jesus falou: aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Muitos falavam: Senhor, eu vou te seguir. Aí algum falava: mas deixa eu primeiro pagar a conta, deixa eu primeiro enterrar meu pai que morreu, deixa eu primeiro despedir dos meus parentes. E Jesus falou: deixa os mortos enterrar os mortos. Aquele que não largar tudo por amor de mim não é digno de mim. Então você tem que estar sempre atento à renúncia mesmo na sua vida, para servir a Deus, ou se prende a alguma coisa. Ou mesmo ainda quando a pessoa está servindo a Deus, ele tem que estar sempre atento se ele está totalmente no coração de Deus ou ainda está preso a alguma coisa. Então isso que vai levando a igreja a caminhar junto com o Espírito de Deus. Veja então que na hora que tem muitas pessoas que renunciam mesmo, aí mede mais outra etapa da vida para a unção aumentar, e a unção já vai para os joelhos. Então a palavra joelhos, ela aponta para a pessoa dobrar os joelhos, sempre humilhar, sempre estar dependendo de Deus cada vez mais. Sempre a pessoa, tudo que fizer, ele fala: Senhor, só vou agir no que é a vontade do Pai e depender de Deus. Então vem luta, labuta, sofrimento, tudo que ocorrer, como Paulo escreveu. Então vou gloriar nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades. Ou seja, o joelho representa joelhar diante de Deus, depender dele. Em qualquer luta e batalha, você tem que gloriar: Senhor, tu está vendo a luta, mas eu dependo de ti. Se eu morrer, morro crendo em Deus, servindo a Deus, mas eu vou gloriar nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades. Ou seja, depender de Deus. Quando Deus olha que vivemos para Ele, dependemos dele, a unção vai só aumentando. O Espírito e a noiva diz amém. Então veja que depois vai passando para os rins, ou para a cintura, mais um período que Deus prova o seu povo, mais um período que Deus prova os seus fiéis. Então o que representa a unção na cintura? Certa vez o apóstolo Paulo ia para Jerusalém, e então chegou perto dele, e veja bem que ele já pregava, tinha renunciado ao exército romano, ele já dependia muito de Deus, mas de repente chega um profeta perto do apóstolo Paulo e tira o cinto dele e fala para o apóstolo Paulo, o profeta Ágabo, que tinha até filhas profetas, e ele fala: o dono desse cinto será preso se entrar em Jerusalém.
É o que o profeta falou para o apóstolo Paulo. Então veja bem que Deus, usando um profeta, tirou o cinto de Paulo da sua cintura, falou: o dono desse cinto, se entrar em Jerusalém, será preso se entrar lá. Aí o apóstolo Paulo simplesmente fala: não importa se eu vou ser preso, se eu vou morrer, se eles vão me maltratar, importa que eu vou dar o testemunho de Cristo lá, independente se vou ser preso, se vão me matar, se vão me trucidar. Você pode ler isso em Atos Apóstolos. Então o cinto antigamente tinha um simbolismo. Por que o profeta tirou o cinto do apóstolo Paulo? Porque toda pessoa que estava livre, toda pessoa que estava andando nas ruas, em casa, e era livre, as roupas eram presas por cinto. Quando a pessoa era preso, não podia usar cinto. Era um sinal de ser prisioneiro, uma pessoa que estava em degradação, uma pessoa que estava sem a liberdade, e uma pessoa que estava até condenado a uma sentença. Eram as pessoas que não tinham cinto. Então os prisioneiros não podiam ter cinto, e por isso que o profeta tira o cinto de Paulo. Então esse unção até as cinturas é uma unção que vai chegar o momento em que vai levantar muitas coisas contra a igreja, ameaça da morte, ou prisão, ou muitas vezes a pessoa vai ser tocado por Deus para pregar o evangelho, mesmo que tenha que morrer, mesmo que vai ser atacado de todo lado, mas a palavra vai cumprir. Então quando a unção está no cinto, ou seja, na cintura, a pessoa não tem mais a valorização da própria vida, ou se vai ser preso, sofrer, padecer, se vai ser atacado, se vai morrer à míngua, ou seja, em prisão, ou se alguém vai debochar, ou se vai te ameaçar. Ele vai simplesmente adiante. Então veja que é outro nível de unção. Um cristão que está só convertendo, ele pode negar Cristo, ele pode ter medo, ou ele pode falar: não, isso está muito pesado, está muito difícil, está muito longe de ser cumprido. Aí ele não vai adiante. Então veja, são fases que a igreja, ou o povo de Deus, tem que ter a unção para passar e prevalecer, porque a situação vai vir mesmo, mas o Espírito e a noiva diz amém. Então veja, nos dias de hoje, a igreja tem a unção nos pés, ou cada um faz o que bem entende? As pessoas estão dependendo de Deus, ou estão reclamando, ou estão gloriando em Deus na hora do problema, depende dele, ou fala: oh meu Deus, que luta, que labuta, que sofrimento, ou a pessoa está gloriando em Deus. Então se o nível está aumentando, a unção está aumentando. A pessoa está prazeroso em morrer pelo evangelho ou não? Esse dia eu estava observando alguns pregadores na TV ou notícias. Então na hora que chega na perseguição, na luta ou na batalha, as pessoas falam: estão me perseguindo, quero acabar com o meu ministério, e fica os apóstolos falando na TV, chorando, reclamando que a política está contra ele, que as pessoas estão perseguindo, que outros bispos estão querendo destruí-lo. Sinal que não tem unção, porque se agisse como o apóstolo Paulo, o profeta chegou: o teu cinto, o dono desse cinto será preso se entrar em Jerusalém. Paulo falou: não importa se eu vou ser preso, se eu vou morrer lá, se vão me trucidar, eu vou cumprir a ordem do Pai. Não chorou, não reclamou, nem ficou fazendo beicinho, simplesmente foi na unção de Deus. Por isso que Deus pôde fazer avivamento. Mas hoje em dia qualquer coisa a pessoa já está chorando, reclamando, encontrando bode expiatório e acusando o outro que está perseguindo. Então falta da unção. Pode ter unção antes, mas se não tiver completa unção, não vai ter avivamento. Então a igreja, ela vai passar por essas métricas. Deus vai medindo: mede você, mede a mim, mede outro bispo, mede outro apóstolo, mede outro pastor, mede todo mundo. Ninguém vai escapar da métrica de Deus, mas só vai ocorrer avivamento se formos aprovados na métrica de Cristo. Então veja bem: pés, joelhos,
a região do cinto, e depois que passa essa fase, aí as águas ficam tão profundas que não tem mais como andar e vai pela corrente, águas aprofundadas. Aí é a dependência, aí é o Espírito de Deus operando totalmente livre na igreja, sem interferência de cabeça humana, de ministério ou de lideranças. Simplesmente o Espírito de Deus assume a posição dele na igreja como o líder principal, porque é o Espírito de Deus que é o líder principal na igreja, a igreja tornar gloriosa. Mas por enquanto é os homens que estão liderando. Mas se você ler lá em Atos 13, estava lá apóstolo, bispo, missionário, profetas, mestres na palavra, servir a Deus, ministrava a Deus. Quem que dava a última palavra? O Espírito de Deus que dava a última palavra. Atos capítulo 13. Então eles tinham já passado dessas fases. Aí o Espírito de Deus falava: separa mim e Barnabé para a obra que eu tenho mandado. Foi o bispo, o pastor, o missionário que mandou? Não, foi o Espírito de Deus, porque a igreja já tinha sido aprovada na métrica. O Espírito e a noiva diz amém, entra em concordância. Enquanto não tiver total concordância, então a unção está ainda ou nos pés ou só no joelho. Mas temos que aprofundar dia a dia a comunhão com o Espírito de Deus, porque só depois que Ezequiel é aprovado e as águas ficam caudalosas e aqueles ribeiros desaguam no mar, que vem a profecia de saúde para as árvores, para as criaturas, e abundante peixe para todo lado. Quer dizer, o avivamento ocorrendo. Então nós podemos limitar a operação de Deus. Deus é infinitamente poderoso, não tem como limitar a Deus. Mas como Deus depende da igreja para operar na terra, por isso que o Espírito é a noiva e diz amém. Por isso que Deus fala para Ezequiel do riacho que sai do trono de Deus e deságua no mar. Em Apocalipse, mar representa vidas, nações, pessoas, é o simbolismo. Mas precisou de Ezequiel lá dentro da água e ser aprovado na métrica para cumprir a profecia. Então a igreja anda junto com o Espírito de Deus para aprovar o mover de Deus. Então nós temos que saber que nível que nós estamos, sempre meditar. Deus está medindo, eu estou ainda sendo medido na primeira fase, ainda não passei essa fase, ou voltei para lá, ou estou aprofundando. Então sempre lembre, o seu eu ainda te manda, está na primeira fase. Não quer dizer que você não serve a Deus, que não tem unção. Só que a unção nos pés, a água até os pés não vai produzir o resultado final, é o início. A água também até os joelhos já aumenta, fica caudalosa, mas não vai produzir o efeito total ainda. E a água também até a cintura, no cinto, já é o limite para começar algo maior, que depois vai aprofundar águas caudalosas. Então veja bem, são 3 fases e a quarta consuma o avivamento. Então enquanto na igreja tiver irmãos que o eu manda, vamos levando a obra de Deus com aquelas dificuldades. Não, eu vou fazer isso, não, eu vou ali, não, vou para lá, vou para cá. É o eu para cá, eu para lá. E vai atrapalhando a obra de Deus. Mas o que ocorre se não for aprovado? Porque tem um limite. Deus, na visão de Ezequiel, o homem vestido de linho, representando o Senhor, mede 1000 côvados, ou 500 metros. Por que tem o limite? Então veja bem, que se o limite do tempo que Deus dá não for vencido, percorrido no tempo que Deus manda, haverá então fracasso daquela pessoa, daquele ministério ou daquela vida. Então há um limite de espera que Deus vai aguardando. Então você nota, porque tem pessoa que sai daqui, vai para colar, vem de lá para cá, ou porque a pessoa não vai adiante, ele fica procurando novidades, justamente porque o limite dele está acabando, ou ele não está sendo aprovado, mas Deus fica aguardando. Se a pessoa fala, tem algo errado, que não está indo adiante, então se a pessoa venceu o eu, ele não tem que ficar preocupado com as bênçãos, tudo Jesus já deu. Efésios 1:3, temos que estar preocupados se estamos aprovados na métrica de Deus. Então sempre venço eu.
Toda pessoa que vence o eu, ele renuncia os objetivos da vida e fala: Senhor, não vi mais eu, Cristo vive em mim. Não é o que Paulo falou? Não vi mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. E ele falou: vivo cada dia a minha morte. Isso é a primeira métrica. Se o eu não manda mais, aí vai passar para o joelho. Paulo então estava pregando, aí veio judaizantes. Judaizantes eram pessoas que falavam de Jesus, mas falavam: não, Paulo prega de Jesus, mas tem que guardar a lei, tem que guardar o cerimonial. Aí onde eles iam, atrapalhava o evangelho tudo. E Paulo falou: Senhor, afasta esse espinho na carne que está atrapalhando a tua obra. E Paulo orou 3 vezes e Jesus não respondeu. Vejam bem, nem Paulo, que era ungido, Deus não atendeu ele. Ele ora de novo e Jesus fala: Paulo, minha graça te basta, meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza é o joelho dobrado. Então ele falou: então vou me gloriar no Senhor quando estou fraco e sou forte. Então vou gloriar nas injúrias, na perseguição, na necessidade. Quando estou fraco e sou forte. Então veja bem, enquanto a pessoa fica lutando, fica pior. Mas na hora que a pessoa fala: eu vou gloriar então nas perseguições, nas injúrias, aí que o poder de Deus aumenta. É a unção do joelho. Mas a maioria fica só reclamando, blasfemando: vou lá naquela apóstola, não vou lá naquele bispo, não vou lá naquela irmã que agora abriu uma casa de oração e ela ora demais e vai resolver meu problema. E o problema não resolve, porque não é você ir atrás de alguém que vai resolver. Isso quando está convertindo, ainda resolve, porque a pessoa vai orar para alguém ímpio, para converter, para liberar do demônio, ainda resolve. Mas quem já é crente, é a métrica de Deus que vai te aprovar nas bênçãos. E a igreja gloriosa, ela vai sendo medida. Então você tem que estar atento onde você está. Você está no mesmo nível ainda, e se demorar muito tempo, Deus vai rejeitar. Ou seja, por quê? Porque se você ler a história de Esaú e Jacó, que eram os herdeiros que veio da visão de Abraão, se somos Jesus descendentes de Abraão, a unção passava para o filho mais velho, primogênito, que era Esaú. Mas o que ocorreu com ele? Para a visão de Abraão consumar nele, ele tinha que ser aprovado. Mas ele vende a primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, ele não estava nem preocupado com a visão de Deus. Ele queria arruaça, namorar todas as mulheres ímpias e vivia com todas que podia. Vendeu por um prato de lentilha a primogenitura. Ele só queria a herança do pai, Isaac, a riqueza. E depois passa para Jacó, que virou Israel. E Israel foi medido e foi aprovado. Depois Esaú, mesmo com lágrimas, quis buscar de novo e não teve jeito. Você pode ler em Hebreus. Então muitas vezes, mesmo que a pessoa queira depois, aí será tarde, mesmo com lágrima. Então ele foi reprovado. Por quê? Vendeu por um prato de lentilha, não valorizou a visão de Abraão e só quis o dinheiro e sensualidade. Então isso que faz a pessoa ser rejeitada na métrica de Deus. Então a pessoa serve, está buscando a Deus, mas aí ele começa só a preocupar com os bens da vida. Ele fala: não vou ficar na igreja não, eu tenho uma proposta do emprego rico. Então ele vai se vendendo para um prato de lentilha. O eu está mandando ainda. Então isso vai contando contra ele. A métrica de Deus vai contra ele. E o tempo vai passando. Aí depois ele fala: eu acho que eu errei, eu acho que eu fiz algo errado, eu desisti de Deus. Aí nem com lágrima vai adiantar mais. Não vai voltar mais, ou seja, mesmo com arrependimento, nem com lágrimas. Isso ocorreu com Esaú, está lá em Hebreus. Então nós temos que estar atentos para sermos aprovados como igreja gloriosa. Mas tudo indica que nós já estamos nessas fases aqui. Muitos já renunciam mesmo, muitos já abandonam o eu, muitos já oram e dependem de Deus, não vivem a reclamar de nada, estão sempre adorando ao Pai, amando a visão de Deus. E podemos ir a qualquer momento para as águas caudalosas, porque é a unção do cinto. Alguém pode falar: irmão, se você morrer por evangelho, você morre com prazer, com alegria, você tem medo
de alguma coisa, se mandar você pregar lá na macumba, no espiritismo, se mandar você lá no meio dos infernos, no meio das prostitutas, se mandar você ficar na praça pregando, você vai. A pessoa fala: eu vou a todo momento, eu sou prisioneiro de Cristo. Então veja que é a unção do cinto. Então talvez não estamos ainda, mas está próximo. Mas o Espírito e a noiva diz amém. Então a igreja que torna gloriosa, ela vai ver a profecia de Ezequiel se cumprir. Então nós vamos orar hoje para sermos aprovados, não perder o tempo que Deus nos prova. Mas se formos fiéis, Deus aprovará. Não pode fazer igual Esaú, que vendeu a primogenitura para um par de lentilha, que só priorizou outras coisas, o dinheiro, a riqueza, a fama, e perdeu a visão de Abraão. Enquanto não fizer isso, não tem chance. Mas tem alguns que fazem isto, depois nem com lágrima adianta mais. Então nós vamos orar agora para que se cumpra a profecia de Ezequiel no nosso meio. A igreja tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. E nunca esqueça Isaías 10, 27. A unção despedaça o jugo, tira o peso do pescoço. Quanto mais a unção aumenta, mais o jugo, o mal, a opressão e o que é negativo vai se quebrando para o poder de Deus operar. Então a noiva e o Espírito Santo diz amém, como diz lá em Apocalipse. Então essa é mais uma parte profética, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Então fique agora de pé e vamos então orar para você receber a profecia de Ezequiel, que aponta para a igreja tornar gloriosa. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, em mais uma etapa da igreja tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Estamos, ó Pai, em mais um princípio sobrenatural. A igreja gloriosa, santa do Senhor, ela é aprovada na métrica de Deus. Senhor amado, o Espírito e a noiva diz amém. Sim, Senhor, que venhamos ter a visão do que Ezequiel viu de forma profética, para as águas caudalosas desaguar no mar, que representam nações, trazer saúde, aves frutíferas e abundância de peixe. Senhor amado, nós não temos que preocupar com a questão da nossa vida, mas sim, ó Senhor, ser aprovados na métrica de Deus. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o poder de Deus é imutável, mas o Espírito e a noiva tem que entrar em concordância para ter o avivamento. Nos ajuda, Pai, a vencer a carne e o homem adâmico. Nos ajuda a vencer o sistema mundano. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar cada vez mais das influências demoníacas. O inimigo é um derrotado. Nós devemos amar a Deus, que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós devemos aborrecer o homem adâmico. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Pai, avivamento sobre todos nesta manhã profética, e abençoe também o culto da noite, que vai ser liberado na palavra que nunca foi pregada antes, que é a visão da oliveira verdejante na casa de Deus. E Senhor, Pai, as portas estão abrindo para esta obra, Pai, coisas que antes estavam tão retidas, mas a unção está aumentando, e tu está abrindo portas, porque a igreja está tornando gloriosa o seu ministério. Pai, estamos aí vendo coisas que estavam perdidas, não tinham solução, que não tinha como resolver, e Deus tem mudado a história, porque a unção aumentando vai quebrando o jugo. O Senhor e alablas, e canta sota blas, por hoje siliar, rianda clã sota blas, Espírito de Deus, nos ajuda, Pai. Levanta fiéis que ama a obra de Deus, dedicados, santos, que aborrece o homem adâmico, que vive no mover do Espírito de Deus, e não numa obra humana, numa obra de desejo carnal, uma obra simplesmente para satisfação pessoal, que não leva a nada. Ó Deus amado, mas um povo que vai seguindo a unção de Deus,
Senhor, mesmo que a pessoa tenha o Espírito de Deus, ainda ele pode ser reprovado na métrica de Deus, porque tem que passar em todas as métricas, dos pés, dos joelhos, do cinto, da cintura, e depois do alto da cabeça até águas caudalosas. Pai amado, que a igreja venha a ser aprovada, Senhor. O Espírito e a noiva diz amém. Opere poderosamente nesta manhã o milagre, a cura, a fartura, a saúde, e sejamos aprovados na métrica de Deus. Torne mesmo, Pai, esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Torne mesmo, Pai, esta igreja cheia do poder e da unção do Espírito de Deus, um povo aprovado, como a palavra declara em Atos capítulo 13, o Espírito de Deus dizendo a última palavra, porque Ele é o líder maior da igreja na terra, o Senhor e claro, o Senhor Gitório Salablas, tudo Jesus já nos pagou, e devemos sempre usufruir da herança dos salvos, vida abundante para todos, consultor, riacicar, riandecloche, tiribiar, riamicosotoria, e casto toda balada dária, louvado o nome de Jesus. Aviva sim, Senhor, a tua obra e abençoa a todos nesta manhã profética, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar, bendizer o santo nome de Jesus.